Olá, amigos amantes do futebol americano, estamos aqui para mais um programa da TV FPFA. Renato Ercá, juntamente com Carlos Cope, tudo bom, Carlitos? Tudo bom, Renato? E também com Felipe Oliveira, tudo bom, Felipe? Tudo certo, cara. Falando sobre a quinta rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, começando pelo jogo entre Guardian Saints e Opção Pirates, na Arena Top Line. O jogo foi no sábado de manhã, o mando de campo do Guardian Saints, mas jogando em Campo Largo, na Arena Top Line. Teve início às 9h30 da manhã do sábado. O Pirates, na verdade as duas equipes precisando ganhar, então chegaram realmente com bastante vontade no jogo, mas o resultado foi do Pirates. O Pirates dominou a partida inteira. Teve um fato ruim, que foi a lesão do Bruno Miyazaki, o QB do Pirates, né, que foi atleta revelação ano passado, inclusive. Acabou fraturando um osso da perna e provavelmente vai perder o campeonato, perder as demais rodadas, mas isso foi no primeiro tempo ainda. O Lucas Vieira, o receiver 88, se eu não me engano o número dele, assumiu a posição de QB e liderou o time nessa goleada de 86-14, mesmo a mando do Guardian Saints, o jogo a mando do Guardian Saints. O Pirates veio aqui a Campo Largo e conseguiu um belíssimo placar. Lembrando que o Pirates ainda estaria na busca, precisando, claro, de uma combinação de resultados. A gente vai falar mais adiante um pouco sobre isso, para poder disputar uma vaga de terceiro lugar no evento do Paranabol. Precisava da vitória, veio e cumpriu com o papel. E o Guardian Saints teve o seu pior desempenho nas últimas 13 partidas, quando perdeu justamente para o Crocodiles por 124 pontos. Então essa derrota de 86 pontos para o Pirates tem sido esse pior desempenho nos últimos 13 jogos. E o Pirates acabou com essa vitória encerrando sua sequência de 5 derrotas seguidas, que vinha desde o ano passado, quando perdeu a decisão do terceiro lugar pro Brown Spider. Acabou, né, essa marca ruim da equipe com essa vitória frente ao Guardian Saints. E também com esse elástico placar, com essa goleada, o Pirates melhorou bastante a sua média de pontos, que estava em 19.2, passando para 24.3 pontos por jogo. No outro jogo de sábado, também na Arena Top Line, a equipe do Paraná HP recebeu o Norte Paraná e foi um senhor placar, hein, Calhetas? Foram 107 pontos o HP marcou, não tomou nenhum ponto do Norte Paraná. O interessante, na verdade, como a gente já veio frisando aqui, o Norte Paraná é uma equipe estreante no campeonato. E ela realmente está muito bem estruturada, está mostrando um bom serviço tanto dentro quanto fora de campo. Mas a diferença de nível de uma equipe como o Norte Paraná em comparação às equipes de ponta que a gente tem aqui no Paraná, que são equipes de ponta do Brasil, a diferença de nível ainda é muito grande. E a gente pôde ver isso nesse jogo. O Norte Paraná, que veio com o seu elenco jogar fora de casa aqui em Campo Largo. O Paraná HP recebeu eles em casa no sábado de tarde. E o Paraná HP poupando vários jogadores, né? A gente viu o HP, por exemplo, jogou sem os seus dois principais running backs. Na defesa foram 7 jogadores poupados, né? Então o time testou 4 QBs, né? Então não foi bem essa proporção, mas quase que um QB por quarto. E mesmo assim, mesmo com o HP vindo com um time modificado, um time misto, conseguiu esse expressivo placar aí na tarde de sábado. Esse placar elástico serviu para melhorar ainda mais a média de pontos do HP ao longo do campeonato, uma média que já é muito boa, de 39,6 pontos por jogo, agora com 44,8 pontos por jogo. E o HP também igualou o segundo melhor placar do futebol americano paranaense, quando a equipe do Hurricanes, na semana 2 do campeonato de 2013, ela venceu a equipe do Guardian Saints por 107-0, o HP igualou então esse placar. E esse placar de 107, né, como eu comentei, o segundo maior placar. Só para registrar, o placar mais alto foi 124-0 nesse mesmo ano, em 2013. O Crocodiles, na semana 6, iria quebrar esse recorde do então Hurricanes, né, e vencendo o Guardian Saints por 124-0. E o Norte Paraná, agora com essa derrota, assumiu a pior sequência atual do futebol americano paranaense, com 5 derrotas seguidas. Só uma outra coisa também a citar esse jogo, com o resultado, na verdade, da rodada, com o jogo HP, Norte Paraná e Croco e UBS, o HP, que antes já possuía a marca de melhor defesa até então no campeonato, passou a ter também o melhor ataque, né? Então, hoje o HP está com 261 pontos feitos, né? E em segundo lugar vem o UBS ainda,
com 174 pontos feitos, seguido por 1 ponto pelo Crocodiles, né? Pelos lados de pontos tomados, o HP tomou 29 pontos e o segundo time que menos tomou pontos foi o Crocodiles, que tomou 49 pontos. Um detalhe interessante desse jogo aí teve a estreia do novo quarterback da equipe do Paraná HP, o Elijah Freeman. Ele entrou, na verdade, foram em um drive, 2 jogadas apenas, né? Conduziu o ataque ali só realmente para sentir o elenco e tudo mais. Ele acompanhou todo o jogo da sideline, mas ele ainda está se preparando para o futuro, aí para frente ainda do Paranaense e para o segundo semestre no torneio touchdown. Na realidade foi mais uma apresentação para a torcida, né? E nesses dois downs que ele fez, ele acabou mandando um passe para TD, né? Marcando, exatamente. Conseguiu conectar o passe, na segunda tentativa conectou um passe com o Tyrande Jair, dentro da endzone. Continuando agora nos jogos de domingo, pela manhã teríamos a partida entre Unicentro Knights e Foz do Iguaçu Black Sharks em Marmeleiro. Como disse, teríamos, durante a viagem da arbitragem, teve um acidente próximo à Palmeira. A equipe da Federação Paranaense, achando por bem preservar o seu quadro de árbitros, pediu para que retornassem a Curitiba, né, Pelitos? Aconteceu um acidente no percurso, né, no deslocamento, envolvendo a van dos árbitros e da equipe de staff da Federação Paranaense. E prezando pela segurança de todo mundo, enfim, a federação decidiu trazer de volta o pessoal e adiar a partida. Essa semana ainda a federação com as equipes, não somente as equipes envolvidas, mas todas as equipes vão fazer uma reunião para decidir a data da realização dessa partida. E o pessoal que acompanha o campeonato aí, fiquem de olho na página da federação, fpfa.com.br, e no Facebook da federação também, facebook.com/FPFA Federação Paranaense, e que ali a gente vai soltar bem certinho o resultado, enfim, da reunião para ver quando que esse jogo vai ser realizado aí mais para frente, que é um jogo extremamente importante, como a gente tinha comentado no programa anterior, né? E também é importante, né, que todos saibam que todos os árbitros estão bem, não aconteceu nada de mais grave, alguns arranhões apenas, mas nada de mais grave, a integridade de todos está preservada. No outro jogo de domingo, a equipe do Curitiba Crocodiles recebeu o FPR Brawl Spiders nesse novo clássico Crocodiles UBS, né? A nossa repórter de campo, Aline Moraes, esteve lá conversando com os jogadores antes da partida. Sou a Aline, estou aqui com o Thiago do FPR Brawl Spiders. Thiago, vocês enfrentaram os 4 times de menor expressão. Esse é o primeiro grande jogo de vocês. Como que está sendo esse desafio para o time? Bom, os primeiros 4 jogos eles foram encarados como uma preparação para os 3 jogos que a gente teria na sequência, que seria o de hoje contra o Crocodiles, o HP e o Sharks na última rodada. A gente ainda não sabe qual é o nosso potencial, o nosso real potencial, né? O que a gente é capaz de fazer. Então esse jogo vai ser o divisor de águas para o resto do nosso ano, né? Que é através desse jogo que a gente vai descobrir do que o FPR Brawl Spiders é capaz. Estou aqui com o Naldino do Crocodiles. Embora vocês estejam tratando isso como um clássico contra o Croco e Brown Spiders, o que o Croco preparou para essa partida após a fusão? O que vocês estão esperando após a fusão do Brown Spiders com o FPR Legends? Bom, a gente está esperando um jogo muito difícil, né? Geralmente os times, quando passam por uma fusão, eles conseguem suprir ausências em algumas posições, conseguem reforçar o elenco, que algumas vezes já era forte, como era o caso do Spiders, né? Então a gente está esperando um jogo bem difícil, mas a gente se preparou bem, a gente analisou bastante, fizemos bons treinos, boas reuniões, e acho que está tudo pronto para mais um grande jogo. O FPR Brown Spiders é um time novo, um time resultante de fusão, preservou um pouco do nome de cada equipe anterior, né? Então, mas por preservar o Brown Spiders no nome, esse confronto era tido por muitos como a reedição do antigo clássico, né? Curitiba Barigui Crocodiles contra Curitiba Brown Spiders, né? E foi um jogão, foi um jogo muito bom de se assistir, domingo de tarde, aqui em Curitiba. O placar foi vitória do Crocodiles, 28-14. Na verdade, o UBS descontou no finalzinho com um TD de interceptação, né, da defesa do cornerback Jair, defensive back Jair, Valdir, perdão. E esse placar, na verdade, complica um pouco a vida do UBS por tirar a obrigação do Crocodiles da combinação de resultados e jogar tudo para cima do UBS. Na verdade, o UBS agora vai pegar o HP, que a gente já vai comentar, precisando ganhar, e o HP também precisa ganhar. Então vai ser um jogo de vida ou morte na sexta rodada, a gente já vai falar um pouquinho mais. Mas o Crocodiles agora já fica numa situação mais tranquila com a vitória,
porque para que o Crocodiles garanta a vaga na final do campeonato, ele precisa apenas ganhar os próximos jogos. E ele vai enfrentar agora, fora de casa, o Guardian Saints, e na última rodada o Crocodiles vai enfrentar o Unicentro Knights. Então são jogos aí que teoricamente são mais simples pro Crocodiles, mais fáceis, né? E o Crocodiles basta uma vitória simples nas 2 partidas aí para carimbar a vaga para a grande final do Paranaense desse ano. Por outro lado, HP e UBS vão ter que gladiar aí pela última vaga. O Croco chegando à sua vitória número 40, 40ª vitória do Curitiba Crocodiles ao longo da sua história. E como, né, a gente já era fato que a segunda metade da tabela do Brown Spiders seria muito complicada. E está se mostrando que realmente o Brown Spiders vai ter muito trabalho para a segunda metade. Para você ter uma ideia, o Brown Spiders sofreu nesse jogo 70% dos pontos que havia sofrido no início do campeonato, nas 4 primeiras rodadas, ele sofreu 70% dos pontos apenas nesse jogo. Que mostra que realmente o campeonato para eles vai ser bem... vai complicar um pouco a partir de agora. Mas um fato também que está me chamando a atenção, Carlitos e Renalter, dos últimos jogos do Crocodiles, não só pelo Paranaense, mas já venho percebendo isso desde o Brasileiro do ano passado. Os 3 últimos jogos do Crocodiles do ano passado, o Croco tem uma média, está sofrendo uma média de 20 pontos por jogo. E eu parei para dar uma olhada na média histórica do Crocodiles no Paranaense. Esse ano está sendo a pior média defensiva deles. 49 pontos sofridos, uma média de quase 10 pontos por jogo. Considerando o jogo que eles não pontuaram, ou melhor, que eles não sofreram touchdown, que foi o jogo contra o Norte Paraná, está uma média de 2 TDs por jogo. Então é um ponto interessante a defesa do Crocodiles, aí, que é historicamente uma grande defesa, uma defesa bem difícil de ser passada, está sofrendo aí, talvez seja uma possibilidade para as equipes tentarem vencer a equipe, enfim, mas é um dado curioso que tem chamado a atenção. Após a partida, a nossa repórter de campo, Aline Moraes, esteve conversando novamente com os jogadores de ambas as equipes. Estou aqui com o Mannix do Curitiba Crocodiles. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. O que você espera para a próxima rodada? Agora com essa vitória vocês vão conseguir ficar melhor na tabela. O que você espera para a próxima rodada? Olha, acho que esse jogo serviu de aprendizado para o nosso time, para saber nossas reais condições, né? Eu espero realmente uma vitória no próximo jogo, mas eu acho que o nosso time ainda tem muito que treinar e corrigir os erros, né? Que ficou bem evidente nesse jogo. Mas eu espero um bom jogo, eu acho que a gente vai ter e a vitória. Essa derrota complicou um pouco a situação de vocês. Qual foram as maiores dificuldades de vocês na partida? O que vocês acham que tem que preparar mais? Vocês vão pegar um time pedreiro agora com o HP também. A gente sabia que ia ser uma partida difícil, porque a gente está jogando contra o atual campeão brasileiro, o atual campeão paranaense, então a gente estudou o máximo que a gente podia. Infelizmente não foi possível para conseguir vencer, a gente teve muita dificuldade durante o jogo, bastante falta pessoal, o pessoal desconcentrou um pouquinho, mas sem tirar o mérito da equipe do Croco. A gente sabe que no próximo jogo a dificuldade vai ser igual ou maior, então a gente vai estudar e trabalhar ainda mais, porque agora a gente tem mais um vídeo para conseguir estudar, melhorar. A gente sabe que o processo de construção não ia ser da noite pro dia, ninguém dentro do grupo está iludido, achando que ia chegar ganhando tudo. A gente sabe das dificuldades, sabe das grandes equipes que tem no estado, então é trabalhar para que a gente consiga melhorar o placar, independente do adversário. A gente não menospreza e nem exalta ninguém, a gente dá o valor do adversário como tem que ser, com respeito. Tá, obrigada, e agora é com você, Renato, no estúdio. Após a 5ª rodada do Campeonato Paranaense, vamos ver como ficou a classificação. Em primeiro lugar, a equipe do Paraná HP com 5 vitórias e nenhuma derrota. Em segundo lugar, a equipe do Curitiba Crocodiles com 4 vitórias e 1 derrota. Também com 4 vitórias e 1 derrota, a equipe do UFPR Brown Spiders. Em quarto lugar, a equipe do Foz Black Sharks com 2 vitórias e 2 derrotas. Também com 2 vitórias e 2 derrotas, a equipe do Unicentro Knights. Em sexto lugar, a equipe do Opção Pares com sua primeira vitória e com 4 derrotas. A equipe do Guardian Saints vem na 7ª colocação com 1 vitória e 4 derrotas. E com nenhuma vitória, a equipe do Norte Paraná ocupa a 8ª colocação. É só interessante ressaltar que, na verdade, entre a 4ª e a 5ª colocação
né, que é o Black Sharks United. Eles estão 2-2, uma partida a menos, que é justamente essa partida que foi adiada. Vai ser realizada mais pra frente aí, a federação vai anunciar no decorrer da semana, mas elas estão 2-2 justamente por conta disso, só para explicar. Falando um pouquinho agora sobre o training camp da seleção brasileira. O training camp foi realizado no final de semana anterior à rodada, na cidade de Irati, no Paraná. E mais uma vez, né, como a gente comentou no programa anterior, mais uma vez o estado do Paraná recebendo, aí, hospedando a seleção brasileira. Dessa vez para um training camp extremamente importante, né? A significância desse training camp é muito elevada, é a última preparação deles, da nossa seleção, para o primeiro Mundial que a gente vai participar. E o estado do Paraná tem grande honra aí de ter recebido a seleção brasileira. A gente tem muito a agradecer aí à federação, ao pessoal da Unicentro, que fez preparou uma estrutura muito boa para o pessoal da seleção, tentando realmente dar sempre o melhor. Tinha estúdio, vários campos à disposição, enfim. Foi uma estrutura bastante boa, bastante alta, e com certeza a seleção saiu do training camp aí bastante feliz, bastante contente com a estrutura e mais preparada para o Mundial. No domingo a seleção fez um jogo exibição, jogo treino exibição, ataque e defesa, no estádio de Irati Sport Clube, antes da final da Copa Folha, que era um torneio da região de Irati. E o detalhe interessante, tinha um bom público, e o interessante é que após o término do jogo treino da seleção, eles foram continuar o treino num campo de aquecimento da equipe do Irati, e alguns torcedores saíram da arquibancada para continuar acompanhando o treino da seleção. Isso mostra, mais uma vez, né, que a gente sempre está falando aqui, que o futebol americano realmente está crescendo no estado do Paraná, o pessoal daqui está abraçando o esporte. E a cidade de Irati é uma das cidades que a gente sempre destaca aqui, que realmente vem abraçando o esporte, vem abraçando não apenas o time do Knights, né, da equipe de Unicentro, mas também o esporte de forma geral, e a gente viu isso no training camp. Meu nome é Aline, estou aqui com o Danilo, head coach da seleção brasileira. Esse foi o último training camp da seleção brasileira. Quais são as dúvidas que restam para os 45? Acho que temos um grupo muito forte aqui, uma base vinda do Panamá. Foram mais de 200 jogadores testados nos últimos 3 anos, 65 jogadores aqui, mais alguns que não puderam vir. Vai ser uma decisão difícil, acho que são poucos os jogadores que estão garantidos aqui. Nós vamos fazer algumas reuniões aí, acabando o training camp, para decidir os 45 que vão fazer a viagem. Estamos aqui com o Igor, do Cuiabá Arsenal, mais um ano como capitão. Quais são as suas expectativas? O que você está esperando? Bom, agora a gente está esperando o principal, que é a lista. Mas estamos esperando continuar os trabalhos aí de entrosamento da equipe, tanto em reuniões por videoconferência, mensagens de texto, de qualquer forma que a gente puder estar sempre em contato para manter o entrosamento, manter qualquer ajuste e relembrando o playbook, vai ser ótimo agora. Então agora é esperar sair a lista para continuar aprofundando no playbook, nas jogadas e fazer um bom trabalho. Estou aqui com o Puka e o Adam do Crocodiles, representando o Paraná também. O que vocês esperam que vocês vão ser convocados? Como é que foi o training camp? Expectativa de vocês para o jogo mundial? O que vocês acham que vai acontecer? Então, o training camp sempre é muito pegado, né? A gente está aqui entre os melhores do Brasil e quem joga na tua frente também é um dos melhores do Brasil. Então é bem pegado, assim, bem físico, né? Mas assim, depender de mim, eu acho que eu dei tudo no camp e se Deus quiser eu vou conseguir a convocação aí pro Mundial em Ohio. Complementando o que o Puka falou, que a gente tem entre os melhores do Brasil. Então o pessoal que está aqui veio com total intensidade, veio com determinação, veio com foco. Realmente é o que? Conquistar essa vaga tão sonhada para o Mundial. Então acredito que esse grupo a ser formado pela comissão técnica vai fazer muito bonito no Mundial. Então a gente espera isso, a gente deu o máximo e deseja toda a sorte a todos os atletas. E agora cabe à comissão técnica avaliar os melhores. É isso aí. Michel da Federação, diretor da Federação Paranaense de Futebol Americano. Ela teve grande cobertura no training camp. Alguns atletas foram selecionados. Qual a expectativa de vocês? Bem, a nossa expectativa em relação aos atletas é que todos sejam convocados, porque da lista que nós temos dentro hoje do training camp, são dos melhores desenvolvimentos hoje que a gente tem no Paraná. O Paraná é um grande celeiro de futebol americano, está com diversos atletas, esperamos que todos os atletas façam parte da seleção que vai disputar o torneio em Ohio, né, agora em julho. Desejamos boa sorte a todos e que todos estejam, e que tem mais os outros atletas que dos outros times, façam parte da seleção e nos deem a graça e nos deem o orgulho de estar representando e fazer bonito lá fora. Obrigada, agora voltamos aos estúdios, é com você, Renata.
Obrigado, Aline. Vamos falar agora da próxima rodada, a 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Começando com o jogo entre Guardian Saints e Coritiba Crocodiles, cara. O Saints agora sem chance alguma na competição. A gente no programa anterior a gente tinha discutido que o Saints ainda possuía uma chance remota, mas possuía uma chance de figurar entre os 4 primeiros colocados ao final do campeonato. Com a derrota para o Pirates na última rodada, perdeu completamente essa chance. Então o Saints vai figurar agora apenas cumprindo tabela. E o Crocodiles é mais embalado que nunca, né? O Crocodiles que sofreu aquela derrota na segunda rodada ainda pro HP, depois disso fez uma campanha fantástica, né? A única observação realmente seria o que o Felipe comentou há pouco sobre a média elevada de pontos que o Crocodiles vem tomando, mas isso numa comparação em relação ao Crocodiles de anos anteriores, né? Porque se você comparar essa média elevada de pontos que o Crocodiles está tomando em relação às outras equipes, ainda assim é um número fantástico, é uma defesa muito forte, muito consistente. Mas eu não tenho dúvidas, o meu palpite aqui seria realmente o Crocodiles frente ao Saints, mesmo porque para o Crocodiles é extremamente importante partida. Talvez poupe alguns jogadores, não vejo necessidade nisso, mas talvez poupe alguns jogadores, e mesmo assim eu ainda teria eles como favoritos ao jogo. Acredito que talvez a maior dificuldade do Crocodiles fosse realmente esse jogo contra o UBS. Agora assumindo a segunda colocação, a equipe só depende dela para classificar, então só seguir uma campanha que todos acreditam ser o que o óbvio aconteça, e só agora realmente rumo ao Paranabol, que é o que a tabela do Crocodiles tem indicado. Na verdade, o Crocodiles, desde após a derrota do HP, ele sempre dependeu de si. Por quê? Porque iria enfrentar o UBS, que seria um concorrente direto, e posteriormente o Black Sharks. E o Crocodiles foi lá e conseguiu vencer essas 2 partidas que eram bastante complicadas nessa agenda de confrontos. Então o que eu só gosto de frisar é que realmente o Crocodiles ainda depende somente de si, mas mas tendo vencido as partidas que eram consideradas mais difíceis até então, né? Que era contra o Black Sharks, né? Quando ele venceu por 29-15 lá em Foz do Iguaçu. E agora na última rodada 28-14 contra o FPR Brown Spiders. No outro jogo teremos o que será o jogo da rodada entre Paraná HP e o FPR Brown Spiders na Arena Top Line. Esse é um jogo de vida ou morte. A equipe que perder aqui provavelmente está fora da final do Paranabol, né? Vai ter que se contentar com o terceiro lugar. E o mais interessante é o seguinte, que uma vitória para o BS, somente pela vitória em si, não é o suficiente. O BS tem que ganhar do HP por uma diferença de 8 ou mais pontos. Porque se você extrapolar um cenário aqui onde o BS ganha do HP por um placar menor, por uma diferença menor que 8 pontos, e aí HP, Crocodiles e o BS empatam, no saldo de pontos entre os confrontos dessas 3 equipes, o BS não consegue saldo suficiente para ficar entre os 2 primeiros. Então o BS não apenas ganhar do HP, mas tem que ganhar do HP por 8 ou mais pontos. E aí, nesse cenário, o HP fica de fora da final e a final é Croco e UBS novamente. O que também havíamos comentado já, que o Spiders tem a segunda metade da tabela dava uma flexibilidade muito grande para ele, podendo acabar tanto em primeiro quanto em quarto ao final da temporada regular. Mas realmente esse jogo vai ser totalmente em aberto. Não temos muito o que... É só depois mesmo desse jogo para a gente mexer de novo na tabela de classificação e ver o que acontece para a última rodada. Só um detalhe, né? Você falou que a flexibilidade, né? As possibilidades são bastante para o UBS, mas existe um cenário que a gente simula que o UBS termina em primeiro colocado geral na temporada regular, e existe também um cenário onde o UBS sequer termina entre os 4 primeiros, ele termina em quinto. Nesse cenário, inclusive, o Knights faria a final com o HP. Então, para o UBS, isso é extremamente importante. Essa partida é extremamente importante. Como eu disse, é uma partida de vida ou morte. Quem realmente perder vai ter que se contentar com uma decisão em terceiro lugar. E eu acho que nenhuma das 2 equipes aí tá com isso nos planejamentos, né? Não é falta de humildade, nada, mas as 2 equipes são, na minha opinião, né, figuram entre as maiores do Brasil. E elas entraram no campeonato realmente para chegar à final e ser campeã. E interessante, né? Você vê o HP ganhando de 107-0. Muitos talvez fazem, há necessidade de repente você num jogo já ganha praticamente com 100 pontos de continuar marcando. Tá fazendo diferença no saldo. É o que fez na segunda rodada,
quando o UBS perdeu a primeira colocação no critério de desempate para o HP, fez diferença justamente o saldo, e esse saldo de 107, né, esses mais 107 pontos marcados pelo HP, estão dando essa margem que obriga o Brown Spiders não só a vencer, mas marcar pontos. Né? Então, os times realmente têm que pensar o tempo todo na vitória, o tempo todo em marcar pontos, para conseguir avançar na tabela e conseguir as classificações. É só fazendo uma correção, na verdade eu falei que o UBS precisaria ganhar de 8 pontos ou mais. Na verdade o número correto é 11, 11 pontos ou mais. Tá? Então, como a gente pode ver agora na tabela, que está entrando na tela, na primeira partida o HP ganhou por 14-7, uma diferença de 7 pontos, HP mais 7, Croco menos 7. Na segunda partida do Crocodiles com o UBS, que foi nessa última rodada, o Crocodiles ganhou por 28-14, uma diferença de 14 pontos. Então, para o BS na continha, na coluna dele entrou mais 14, no BS menos 14. E na partida agora da sexta rodada entre HP e o UBS precisaria ganhar por 11 pontos de diferença. Então entraria mais 11 na coluna do UBS, menos 11 na coluna do HP. Dessa forma, no somatório ali embaixo, supondo que o UBS ainda ganha a partida do Black Sharks na última rodada, lógico, né? Esse cenário precisa dessa vitória do UBS sim, Black Sharks, para se confirmar que HP, Crocodiles e UBS terminem o campeonato em 6-1, e aí sim a gente vai para o saldo de pontos entre as três equipes. Então, nesse cenário, o Crocodiles ficaria em primeiro lugar com um saldo de pontos de mais 7 no confronto direto. E em segundo lugar ficaria o UBS com um saldo de pontos de menos 3 no confronto direto entre as três equipes. E em terceiro lugar, fora da final, disputando o terceiro lugar, o HP ficaria com um saldo de pontos de menos 4. Então, o UBS precisa ganhar do HP nessa rodada agora por uma diferença de 11 ou mais pontos. No outro jogo, a equipe do Norte Paraná vai receber em Cambé, já cumprindo tabela a equipe do Norte, o Foz Black Sharks, precisando de vitória também, vivo na disputa do Paraná Ball. Né? O Norte Paraná já na rodada anterior estava cumprindo tabela, né? Estava com uma campanha 0-4 e um saldo bastante ruim, mas novamente cumprindo tabela, agora jogando em casa, vai receber a equipe de Foz do Iguaçu no domingo de manhã, a princípio, esse é o horário e data do jogo. O Black Sharks ainda tem chances no campeonato, ele inclusive tem chance de chegar à final do campeonato, né, considerando que ele saia vitorioso dessa partida que não foi realizada, que foi adiada, né. Corrigindo. Ele não tem chance de chegar à final porque ele precisaria que o BS tivesse ganho do Croco nessa rodada 4. Então, corrigindo, o Sharks ele já não tem chance de figurar na final, mas ele precisa da vitória ainda assim para figurar dentro da decisão em terceiro lugar. Né? Então a gente vê que hoje tem HP, UBS, Black Sharks e Knights, né? São 4 equipes brigando por 3 vagas, né? Uma vaga na final e 2 vagas de decisão em terceiro. Então uma dessas 4 equipes vai ficar de fora do quadrangular final, do quadrangular que vai disputar o Paraná Ball. O Black Sharks está na briga pela decisão em terceiro lugar, ele já não tem chance de chegar à final e por isso ele precisa realmente dessa vitória contra o Norte Paraná lá em Cambé. Apesar da distância, apesar do horário ser um pouco complicado, é ruim de jogar domingo de manhã numa distância tão grande, mas eu ainda assim, apesar desses fatores, eu ainda assim considero o Black Sharks como favorito à partida. Eles estão acostumados a jogar nessa temperatura em Cambé, bastante calor lá, eles já estão acostumados a jogar nessa temperatura em Foz, então também acredito que seja um jogo, de certa forma, tranquilo para o Black Sharks. Fechando a rodada, a equipe da opção Pyros recebe o Unicentro Knights, também um jogo de vida ou morte, né? É mais um jogo extremamente importante com a figura do Knights, né? Então, o Felipe havia comentado no programa anterior que o Knights precisaria, esse jogo entre Knights e Black Sharks seria extremamente importante, né? Apesar de todo mundo realmente valorizar o Croco e o BS da partida, da rodada, mas o Knights e o Black Sharks, que foi adiado, é um jogo extremamente importante para a tabela, né? Para a matemática do campeonato. E novamente, mais um jogo, já que aquele jogo foi adiado, o Knights e Pyros, caso aquele jogo adiado não seja realizado antes, o Knights e Pyros tem um peso muito grande também. Não porque o Pyros tem a chance de chegar, o Pyros já perdeu todas as chances, mas o Pyros jogando em casa é um adversário forte e a gente vem comentando, o Pyros pegou uma tabela muito difícil no início do campeonato. Mas foi encaixando o seu jogo, né? Teve uma série de modificações lá implementadas pelo Johnny Mitchell, foi encaixando com o decorrer do campeonato seu jogo, e agora que está pegando uma tabela relativamente mais simples, parece que está melhorando
o seu jogo. Na verdade, eu ainda cito lá na rodada 4, quando eles enfrentaram o UBS, e jogando fora de casa, um horário ruim, sábado de manhã em Curitiba, tendo que viajar, e mesmo assim eles perderam a partida 48-28, né? Então, considerando que é o UBS, que é um ataque muito forte, né, bastante pontuadores, tomaram 48 pontos, mas fizeram 28. Não vejo essa derrota do Pirates para o UBS como uma derrota feia, eu acho que foi uma boa atuação. E voltou, veio agora para Campo Largo, enfiou um placar bastante grande no Saints, né, mostrando essa força. E o Pirates, com certeza, não é só porque está cumprindo tabela que vai facilitar a vida para o Knights, né? E o Knights ainda está vindo uma competição. A gente acabou de falar que existe um cenário extrapolado aqui onde o Knights chega à final do campeonato. Então o Knights precisa da vitória e o Pirates não vai facilitar. O Pirates que no ano passado venceu a maioria dos seus jogos em casa, quer vencer, quer mostrar para o seu torcedor, comemorar junto do seu torcedor uma vitória. E realmente esse jogo adiado entre Sharks e Knights realmente deu um tempero diferente, né? A gente está aguardando muito esse jogo, que pode definir muita coisa para a sexta rodada. Então a gente está bastante ansioso para ver a definição desse jogo, a data, sim, o local, para que a gente possa ter as definições futuras. Com certeza. Então fique de olho aí na página da Federação Paranaense, que logo mais teremos notícias sobre essa partida que foi adiada. Gostaria de agradecer a todos a audiência de vocês, nos encontramos na próxima rodada.